Você está diante do sacrário. A igreja está em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio denso, quase pesado, como se tudo ao redor tivesse parado para que algo dentro de você pudesse finalmente falar. Você se ajoelha. O corpo faz o que já aprendeu a fazer. Mas o coração hesita. Se não fosse aquele aperto no peito, talvez tudo parecesse normal. Se não fosse aquela pergunta insistente, quase incômoda, que surge sem pedir permissão. Eu estou realmente pronto para comungar? Não é que você tenha feito algo escandaloso. Não é que consiga apontar, com clareza, um pecado mortal concreto. Você não mentiu gravemente, não traiu, não roubou, não quebrou nenhum mandamento de forma evidente. Externamente, tudo parece em ordem. E ainda assim, há algo. Uma sombra discreta no fundo da alma. Uma sensação de falta. Uma inquietação que você não sabe nomear, mas que não vai embora. Você tenta afastar esse sentimento. Talvez diga a si mesmo que é exagero, escrúpulo, sensibilidade demais. Talvez pense, todo mundo comunga assim, por que eu não? E mesmo assim, o coração continua apertado. É nesse ponto que a maioria das pessoas escolhe não escutar. Preferimos o caminho mais fácil, seguir em frente, entrar na fila da comunhão, manter o gesto exterior. Afinal, não fiz nada grave, certo? Mas existe uma diferença profunda entre estar autorizado a comungar e estar verdadeiramente preparado. O silêncio da igreja não está ali para ser apenas um intervalo entre os cânticos. Ele existe para revelar o que normalmente abafamos com barulho, praça e rotina. E o que ele revela, muitas vezes, não são grandes pecados visíveis, mas uma verdade muito mais desconfortável. O nosso coração não está inteiro. Uma parte de você deseja Cristo. Isso é real. Você veio à missa, você acredita, você quer Deus na sua vida. Mas outra parte ainda se agarra ao conforto. A necessidade de controle. A aprovação dos outros. A segurança das coisas materiais. A própria vontade. E essas duas partes convivem dentro de você, quase sem conflito aparente, até o momento em que você se coloca diante do sacrário. Ali, não há como fingir. Você percebe que ama a Deus. Mas não o ama acima de tudo. Ama, mas com reservas. Ama, mas sem entrega total. E isso dói. Porque no fundo você sabe. A Eucaristia não é um gesto qualquer. Não é um símbolo vazio. Não é um costume social. É o próprio Deus que se oferece a você. Inteiro. Sem reservas. Sem dividir o coração. E então surge a pergunta que ninguém gosta de enfrentar. Como receber um amor total com o coração dividido? Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras. Talvez nunca tenha confessado isso a ninguém. Mas diante do sacrário, você sente. Sente que existe uma distância invisível entre você e Deus. Não uma distância criada por um grande pecado, mas por uma soma de pequenas resistências. Pequenos nãos diários. Pequenos apegos que você nunca quis largar. Pequenas escolhas em que Deus sempre ficou em segundo lugar. Você reza. Você canta. Você se ajoelha. Mas algo em você permanece fechado. E é justamente esse algo que quase nunca entra na confissão. Porque não é fácil confessar aquilo que não tem nome claro. Não é fácil dizer: eu não amo a Deus como deveria. É mais simples listar ações. Mais confortável falar de comportamentos. Mais seguro esconder-se atrás de uma moral externa. Mas o silêncio do sacrário não se satisfaz com isso. Ele não acusa, não grita, não condena. Ele apenas revela. Revela que a pergunta mais importante antes da comunhão não é: que pecado eu cometi? Mas sim: onde está o meu coração? E enquanto você permanece ali, ajoelhado, talvez comece a perceber que essa inquietação não é um obstáculo. Ela é um convite. Um convite a ir mais fundo. Um convite a parar de se contentar com uma fé automática. Um convite a deixar Deus tocar não apenas o que você faz, mas aquilo que você ama. Porque a verdadeira preparação para a Eucaristia começa exatamente aqui. Quando você para de se defender. Para de se justificar. E tem a coragem de permanecer em silêncio diante de Deus. Permitindo que Ele revele a verdade do seu coração. E essa verdade, embora doa, é o primeiro passo para a transformação. Depois daquele silêncio diante do sacrário, algo em você tenta se reorganizar. O coração foi tocado, mas a mente logo entra em ação. Ela busca argumentos.
Busca explicações. Busca uma maneira de restaurar a tranquilidade sem precisar mudar muita coisa. E então surge aquele raciocínio tão conhecido, tão comum, tão confortável. Eu me confessei. Não tenho pecado mortal. Estou em dia com a igreja. E, pouco a pouco, a inquietação vai sendo empurrada para o fundo. É assim que funciona a ilusão da prontidão espiritual. Ela não nasce da maldade. Nasce do costume. A maioria das pessoas aprendeu, desde cedo, que estar pronto para comungar significa fazer uma verificação rápida da consciência. Uma espécie de checklist interior. Mentira? Não. Impureza grave? Não. Ódio declarado? Não. Pronto. Aprovado. Pode seguir para a fila da comunhão. Mas essa lógica transforma a vida espiritual em um exame burocrático. Como se Deus estivesse interessado apenas em infrações claras e visíveis. Como se o coração pudesse ser reduzido a uma lista de proibições. E é exatamente aqui que mora o perigo. Porque enquanto você verifica apenas o que é exterior, o interior vai se acomodando. A alma aprende a conviver com a mediocridade. Com uma fé correta, mas fria. Com uma prática religiosa fiel, mas sem ardor. Você cumpre. Você participa. Você não quebra regras. Mas também não se entrega. Existe uma diferença profunda entre não estar em pecado grave e estar disponível para Deus. E essa diferença quase nunca é examinada. Você pode passar anos comungando regularmente, indo à missa, rezando suas orações. E, ainda assim, sentir que algo não avança. Como se houvesse um teto invisível na sua vida espiritual. Você não cai, mas também não sobe. E então você se pergunta, em silêncio: por que minha fé parece estagnada? A resposta quase nunca está em um grande pecado escondido. Ela está em algo muito mais sutil. Um coração que se acostumou a dar a Deus apenas o que sobra. Um pouco de tempo. Um pouco de atenção. Um pouco de devoção. Mas não tudo. Acomodamo-nos facilmente a uma religiosidade funcional. Ela não exige grandes rupturas. Não nos confronta demais. Não mexe nas áreas sensíveis da vida. Ela permite que você ame a Deus. Desde que esse amor não atrapalhe seus planos. Não exija renúncias reais. Não toque nos apegos que você considera normais. E assim, pouco a pouco, a consciência se tranquiliza. Você se convence de que está tudo bem. Que isso é o normal da vida cristã. Que ninguém vive com o coração totalmente entregue. Mas não é isso que a tradição espiritual ensina. Santa Teresa de Ávila conhecia bem esse estado da alma. Ela o viveu por muitos anos. Um estado em que a pessoa não está afastada de Deus, mas também não está unida a Ele. Um estado de convivência com a fé, sem intimidade profunda. Ela alertava que esse é um dos maiores enganos da vida espiritual. Achar que, porque não estamos em pecado grave, estamos automaticamente preparados para tudo o que Deus quer nos dar. Mas Deus não se dá por partes. Ele se dá inteiro. E a Eucaristia não é um prêmio para quem passou no teste moral da semana. Ela é um encontro de amor. E todo encontro de amor exige disposição interior. Quando você reduz a preparação para a comunhão a uma verificação mínima de pecados, você corre o risco de se aproximar de Cristo com o coração fechado. Não fechado por rebeldia, mas fechado por hábito. Você faz tudo certo, mas sem desejo ardente. Sem fome real de Deus. Sem aquela consciência viva de que está prestes a receber algo infinitamente maior do que você. E então a comunhão acontece. Mas não transforma. Não porque a Eucaristia seja fraca, mas porque o coração está anestesiado. A ilusão da prontidão espiritual é justamente essa. Achar que estar em ordem é o mesmo que estar disponível. Mas Deus não entra à força. Ele não invade. Ele espera que o coração se abra. E a pergunta começa a ganhar mais profundidade. Não é possível que eu esteja me aproximando da Eucaristia com o coração correto, mas não convertido? Essa pergunta incomoda. Porque ela tira o chão das seguranças fáceis. Ela desmonta a ideia de que basta cumprir. Mas é exatamente esse incômodo que prepara o próximo passo. Porque enquanto você não questiona a própria disposição interior, enquanto você se contenta com uma fé confortável, algo essencial permanece intocado. E é ali, nesse ponto ainda não tocado, que se escondem as verdadeiras barreiras à união com Deus. É para esse lugar que precisamos ir. Se você tiver coragem de ir um pouco mais fundo, vai perceber algo desconcertante.
O problema não está apenas no que você faz, mas no que você ama. Essa é uma verdade difícil de aceitar, porque nos obriga a sair da superfície. Ações são visíveis. Comportamentos podem ser corrigidos. Mas os amores revelam quem realmente governa o coração. Você pode evitar certos pecados exteriores. E, ainda assim, viver com o coração profundamente dividido. Uma parte de você quer Deus. Quer a vida eterna. Quer a paz que só Ele pode dar. Mas outra parte continua firmemente agarrada a outras seguranças. Ao conforto. Ao reconhecimento. À necessidade de ser visto, aprovado, admirado. Ao controle da própria vida. A ideia de que você precisa ter tudo sob domínio. E essas duas partes convivem dentro de você. Você não as percebe claramente no dia a dia, porque aprendeu a viver assim. Mas elas entram em conflito quando você se aproxima da Eucaristia. Porque a Eucaristia é o lugar onde não há meio-termo. Ali está o Cristo inteiro. E Ele não aceita ser apenas mais uma prioridade entre tantas. É aqui que entra aquilo que a tradição espiritual chama de afeições desordenadas. Não se trata, necessariamente, de coisas más. Na maioria das vezes, são coisas boas, colocadas no lugar errado. O problema não é querer conforto. É querer conforto acima da vontade de Deus. O problema não é desejar segurança. É preferir a segurança material à confiança na providência. O problema não é amar as pessoas. É amar mais a opinião delas do que a verdade que Deus pede de você. Essas afeições não aparecem no confessionário com facilidade. Porque não se apresentam como pecados claros. Elas se disfarçam de meu jeito de ser. De meu temperamento. De meus limites. E assim vamos justificando tudo. Você diz a si mesmo que é apenas prudente. Quando, na verdade, tem medo de confiar. Diz que é realista. Quando, no fundo, perdeu a esperança. Diz que é equilibrado. Quando apenas não quer se comprometer demais. E enquanto isso, o coração permanece dividido. Você quer Deus. Mas não quer mudar certas escolhas. Você quer a graça. Mas não quer renunciar aos apegos. Você quer a paz. Mas não quer perder o controle. E esse conflito interior cria uma resistência silenciosa. Nada escandaloso. Nada que cause alarme. Mas suficiente para impedir a união profunda com Cristo. É por isso que tantas pessoas sentem que sua vida espiritual não avança. Elas não estão em guerra aberta com Deus. Mas também não estão rendidas. Vivem numa espécie de negociação constante. E tragam algumas áreas. Mas mantêm outras fechadas. Rezando, mas com reservas. Servido, mas com limites. E a Eucaristia, que deveria ser o lugar da entrega total, acaba sendo recebida com um coração que ainda diz: até aqui, Senhor. Daqui para frente, não. Essa divisão não passa despercebida aos olhos de Deus. Não porque Ele seja exigente no sentido humano, mas porque Ele é amor verdadeiro. E o amor verdadeiro não se satisfaz com migalhas. O mais doloroso é perceber que, muitas vezes, você nem nota essa divisão. Ela se torna o seu estado normal. Você aprende a conviver com ela. Até que algo, uma palavra, um silêncio, uma inquietação, faz você enxergar. E quando você enxerga, percebe que o maior obstáculo à comunhão profunda não foi um pecado específico, mas um coração que nunca se decidiu completamente. É aqui que a vida espiritual deixa de ser confortável. Porque agora não basta perguntar: o que eu fiz de errado? A pergunta muda de tom. O que eu amo mais do que a Deus? Essa pergunta corta. Ela expõe. Ela tira as máscaras. Mas também é essa pergunta que abre a porta para a cura. Porque Deus não quer apenas corrigir seus comportamentos. Ele quer ordenar o seu coração. E enquanto essas afeições permanecerem escondidas, não reconhecidas, não confessadas, a Eucaristia continuará sendo recebida por um coração que ama, mas não ama o suficiente para se deixar transformar. É por isso que precisamos ir ainda mais fundo, até a raiz. Quando você chega a esse ponto, algo começa a ficar claro. Não basta mais confessar comportamentos. Não basta listar atos. Não basta dizer o que aconteceu por fora. Porque o problema está mais fundo. Existe uma grande diferença entre dizer: eu fiz isso, e dizer: meu coração é assim. A primeira frase protege. A segunda expõe.
Durante muito tempo, a confissão foi vivida quase como um alívio jurídico. Você entra, enumera faltas, recebe a absolvição, sai em paz. E, de fato, há perdão real ali. A Igreja nunca negou isso. Mas o que muitas pessoas nunca experimentaram é a confissão que toca a raiz. A confissão que não se limita aos atos, mas desce até as motivações, até os apegos, até a pobreza do amor. É muito mais fácil dizer: fui impaciente, do que dizer: sou centrado em mim mesmo. É mais simples dizer: falhei na caridade, do que admitir: eu me amo mais do que amo o outro. É mais confortável confessar um erro concreto, do que reconhecer uma vontade enfraquecida, um coração que resiste, uma alma que ainda não quer se entregar por inteiro. Mas enquanto essa raiz não é tocada, algo essencial permanece intacto. Você pode confessar os mesmos pecados durante anos. Pode lutar, cair, levantar, cair de novo. E, ainda assim, sentir que gira em círculos. Porque o problema nunca foi apenas o ato. O problema sempre foi o amor desordenado que está por trás dele. É aqui que a confissão deixa de ser um ritual de manutenção e se torna um lugar de verdade. Um lugar onde você para de se justificar, para de explicar demais, para de minimizar, e simplesmente diz: Senhor, o meu amor é pequeno. Minha vontade é fraca. Meu coração é dividido. Essa confissão é humilhante, porque ela desmonta a imagem que você tem de si mesmo. Ela revela que sua fé, muitas vezes, foi mais correta do que ardente, mais fiel às formas do que ao fogo interior. E dói reconhecer isso. Dói perceber que você foi capaz de cumprir deveres religiosos, sem permitir que Deus tocasse certas áreas da sua vida. Dói ver que você rezou, mas com reservas. Que buscou a graça, mas sem disposição real para mudar. Mas é exatamente essa dor que começa a curar. Porque Deus não transforma aquilo que você esconde. Ele transforma aquilo que você entrega. Quando você entra no confessionário com essa disposição, algo muda radicalmente. Já não é mais uma lista de faltas. É um encontro. Você não está mais tentando ficar em dia. Você está dizendo, com toda a verdade possível: eu preciso de ajuda. E essa frase, dita do fundo da alma, abre as comportas da graça. Porque a confissão não é apenas o lugar do perdão do passado. Ela é também o lugar do fortalecimento para o futuro. Mas essa força só é dada a quem reconhece a própria fraqueza. Enquanto você se apresenta como alguém que errou aqui e ali, a graça atua de forma limitada. Mas quando você se apresenta como alguém ferido na raiz, necessitado de cura interior, a misericórdia de Deus age com profundidade. É nesse ponto que a confissão deixa de ser repetitiva. Porque agora você não está apenas pedindo que Deus apague faltas, mas que Ele refaça o seu coração. Você começa a perceber que o verdadeiro arrependimento não nasce do medo da punição, mas da dor de ter amado pouco. Não é o terror do inferno que corta o coração. É a consciência de ter ferido um amor infinito. E quando essa consciência surge, quando você para de se defender e se deixa ver como realmente é, algo essencial acontece. O coração começa, finalmente, a se abrir. É essa abertura que prepara, de verdade, para a Eucaristia. Porque agora você não se aproxima de Cristo como alguém correto, mas como alguém pobre. E é justamente para os pobres de espírito que o reino se abre. Mas ainda falta um passo decisivo. Porque reconhecer a raiz não basta. Se isso não mudar a forma como você se aproxima do altar. É isso que precisamos compreender agora. Depois dessa confissão que toca a raiz, você já não se aproxima da Eucaristia do mesmo modo. Algo mudou. Mesmo que você não saiba explicar exatamente o que. Você entende, talvez pela primeira vez com clareza, que a Eucaristia não age de forma automática. Ela não é um gesto mágico. Não produz frutos independentemente do estado interior de quem a recebe. O mesmo Cristo. O mesmo corpo entregue. O mesmo sangue derramado. E, ainda assim, frutos completamente diferentes. Duas pessoas comungam na mesma missa, no mesmo momento, recebendo exatamente o mesmo Senhor. Uma sai fortalecida, iluminada, mais livre. A outra sai igual. Sem paz nova. Sem conversão. Sem mudança real. Por quê? Não é porque Deus ama uma mais do que a outra.
Não é porque a graça foi maior para alguém. É porque o coração estava diferente. A Eucaristia é união. E união só acontece quando há abertura. Você não pode unir-se profundamente a alguém. Se guarda reservas. Se mantém defesas. Se protege áreas que não quer entregar. Cristo se dá inteiro. Mas ele só entra até onde é permitido. Quando você comunga com um coração dividido. A graça encontra limites. Não por culpa de Deus. Mas porque o amor não força a passagem. Por isso tantas comunhões se tornam rotineiras. Corretas, válidas, reais. Mas pouco transformadoras. Você recebe Cristo. Mas não deixa que ele desorganize o que está mal ordenado. Não deixa que ele toque os apegos. Não permite que ele questione suas prioridades. Você o recebe. Mas continua vivendo do mesmo modo. E então surge aquela sensação estranha. Eu comungo, mas não mudo. Essa sensação não é sinal de condenação. Ela é um chamado. Um chamado a compreender que a preparação para a Eucaristia não termina na ausência de pecado grave, mas começa na disposição interior. Comungar bem não é apenas poder comungar. É desejar ser transformado. É aproximar-se do altar com a consciência viva de quem você é. Pobre, frágil, dividido, mas sincero. É dizer interiormente, sem palavras bonitas: Senhor, eu não sou digno. Não porque cometi este ou aquele pecado apenas, mas porque meu amor ainda é pequeno. Ainda resisto. Ainda me agarro a mim mesmo. Essa oração, feita em verdade, é muito mais poderosa do que qualquer segurança exterior. Ela coloca você na posição certa diante de Deus. Não como alguém que merece, mas como alguém que precisa. E é exatamente aí que a Eucaristia começa a agir com força. Quando você se aproxima com essa consciência, algo acontece no nível mais profundo. Talvez não um sentimento intenso. Talvez não uma experiência sensível. Mas uma obra silenciosa. Cristo começa a ordenar o que está desordenado. A enfraquecer os apegos. A fortalecer a vontade. A plantar desejos novos onde antes só havia hábito. Você vem vazio. E ele preenche. Você vem fraco. E ele sustenta. Você vem dividido. E ele começa, pacientemente, a unificar. A Eucaristia não age como um choque instantâneo. Ela age como um fogo que queima devagar. Mas esse fogo só se espalha onde encontra matéria aberta. É por isso que, em certos períodos da vida, uma única comunhão bem preparada vale mais do que muitas recebidas por costume. Não se trata de diminuir a frequência. Trata-se de aumentar a verdade. Porque quando você comunga com um coração realmente contrito, realmente disponível, realmente desejoso de Deus, a graça encontra espaço para agir. E pouco a pouco, sem que você perceba de imediato, algo começa a mudar. Você reage diferente. Deseja coisas diferentes. Resiste com mais força ao que antes te dominava. Sente um incômodo maior diante do que te afasta de Deus. Isso não é fruto de esforço humano. É fruto da Eucaristia finalmente encontrando um coração aberto. Mas tudo isso exige uma decisão silenciosa, que muitos evitam. A decisão de não se aproximar do altar de qualquer jeito. De esperar, se necessário. De buscar a confissão, se o coração estiver pesado. De pedir luz ao Espírito Santo antes de comungar. Não por medo. Não por escrúpulo. Mas por amor. Porque quem ama de verdade quer preparar-se bem para o encontro. E é isso que nos leva ao último passo. Talvez, ao chegar até aqui, você esteja sentindo duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, um certo peso. Por outro, uma estranha esperança. Peso, porque olhar para o próprio coração sem máscaras nunca é confortável. Esperança, porque agora você começa a perceber que Deus não espera a perfeição. Ele espera a verdade. O maior erro da vida espiritual não é ser fraco. É fingir que não é. Durante muito tempo, muitos de nós aprendemos a nos aproximar de Deus tentando parecer melhores do que somos. Mais organizados. Mais coerentes. Mais em dia. Mas Deus não se deixa enganar por aparências. E, mais do que isso, Ele não se ofende com a nossa miséria. O que fecha o coração de Deus não é a sua pobreza espiritual. É a sua falta de honestidade. Quando você finalmente tem a coragem de dizer, sem justificativas: Senhor, eu não te amo como deveria. Algo se quebra dentro de você. E algo se abre.
Essa confissão simples, nua, devastadora, é o início da verdadeira preparação para a Eucaristia. Santa Teresa de Ávila descobriu isso de forma dolorosa. Ela viveu anos em vida religiosa, fiel, obediente, correta, mas com o coração dividido. Amava a Deus, sim, mas também amava demais pequenas seguranças, conversas agradáveis, reconhecimentos sutis. Ela não estava em pecado mortal, mas também não estava totalmente entregue. E quando finalmente reconheceu essa mornidão interior, quando confessou não apenas seus atos, mas a pobreza do seu amor, tudo mudou. Não porque ela tenha feito algo extraordinário, mas porque parou de se esconder. A vida espiritual não começa quando você se torna forte. Ela começa quando você admite que não é. Deus não vem para os que se acham justos. Ele vem para os que reconhecem que precisam ser transformados. Por isso, antes da sua próxima comunhão, talvez seja a hora de fazer algo diferente. Não automaticamente. Não por hábito. Mas com consciência. Talvez seja o momento de pedir ao Espírito Santo, em silêncio: mostra-me o que eu não quero ver. Ilumina as áreas escondidas do meu coração. Revela-me onde meu amor está desordenado. Essa oração não é perigosa. Ela é libertadora. Porque quando a luz entra, não entra para condenar, mas para curar. E quando você leva essa luz ao sacramento da confissão, não como quem apresenta uma lista, mas como quem se apresenta inteiro, a graça atua de um modo novo. Você não sai apenas perdoado. Sai fortalecido, mais lúcido, mais livre. E então, quando você se aproxima do altar, algo muda profundamente. Você já não estende as mãos por costume. Você se aproxima com tremor humilde, com fome real, com desejo verdadeiro de união. Você sabe que não é digno, mas sabe, também, que é amado. E é nesse encontro entre a sua pobreza e a misericórdia infinita de Cristo que a Eucaristia finalmente cumpre o que ela é. Não um rito mecânico, mas uma união viva, transformadora, real. Dois podem comungar o mesmo Cristo, mas só aquele que vem com o coração aberto permite que ele transforme tudo. Essa não é uma mensagem para gerar medo. É um convite à profundidade, à verdade, à liberdade interior. Se este caminho tocou o seu coração, se você sente que precisa ir mais fundo, se deseja aprender a viver uma fé menos superficial e mais verdadeira, então este espaço é para você. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, nós não buscamos uma espiritualidade confortável, mas uma fé viva, honesta e transformadora. Aquela que nasce quando o coração finalmente se rende. Que Santa Teresa interceda por você. Que ela peça a Deus a graça da humildade, da honestidade interior e do amor ardente que coloca Cristo no centro de tudo. E que, na sua próxima comunhão, você não receba apenas o corpo de Cristo, mas se torne, pouco a pouco, aquilo que você recebe: